Quem jogou em casa venceu por 2-1. Quem jogou fora perdeu por 2-1. Mas mesmo assim, as finais da Champions já estão decididas. Boa noite mais uma vez para você que me acompanha na grande final, né? Rumo à grande final da Champions League. Mais uma transmissão ao vivo no Esporte pelo Juva, tanto no Facebook e simultaneamente aqui no YouTube. É o seguinte, temos uma grande final aí para Champions que vem por aí, né? Talvez não seria a final esperada por todos, provavelmente, mas é uma final grandiosa, gigantesca, assim, como a tradição manda, né? Com dois times muito bons, assim, e vai valer muito a pena esperar até o dia 3 de junho para saber quem que vai ser o grande campeão europeu da temporada. Será que vai dar Real Madrid? Vai conseguir a 12ª título, né, da Champions League? Será que eles vão repetir o feito, né? Acho que nunca nenhum time conseguiu ser bicampeão seguido da Champions. Então seria a primeira vez que o Real Madrid teria essa chance de conseguir. Ou será que vai dar o lado italiano, vai dar a Juventus, o Buffon finalmente vai poder levantar a taça? A Itália, que não vem ganhando já faz muito tempo, a Juventus que chegou em 8 finais, chega na 9ª e só tem 2 títulos, né? Quem que vai vencer? Até lá a gente vai ter que esperar um pouco para saber. Mas o que eu quero relatar aqui foi como foram as semifinais, esses jogos de volta, né? Por que eu falei quem jogou em casa ganhou de 2-1, quem jogou fora perdeu de 2-1? O resultado se repetiu, tanto ontem a Juventus ganhando de 2-1 em cima do Mônaco, como hoje o Real Madrid perdeu por 2-1 jogando lá no Vicente Calderón para o Atlético de Madrid. Foram dois grandes jogaços, por assim dizer. Muita técnica, muita bola, assim, muita vontade de jogar, mas infelizmente já estava muito definido, né, a situação. Então chegou para esse confronto um pouco monótono, assim. A Juventus fez 2-0 logo de cara. Antes o Mônaco precisava fazer 2 para levar para os pênaltis, para a prorrogação e depois para os pênaltis, e sequer conseguiu os 2 gols, só conseguiu descontar no final. Assim, para o Mônaco fica uma amostra de uma grande campanha que eles fizeram. Chegar até a semifinal não é pouca coisa. Muita gente grande, Bayern, Barcelona, ficou pelo caminho e eles conseguiram um feito incrível, assim. Mas a tradição italiana, a defesa italiana se fez presente e mostrou mais uma vez o porquê que eles são considerados uma das melhores defesas do mundo, né? Mas não foi só isso também. O Daniel Alves, por exemplo, está jogando muita bola. Parece que no final da temporada agora ele se adaptou definitivamente ao novo clube, né? E isso fez com que ele crescesse, ganhasse destaque nos momentos importantes. Fez um golaço ontem, tá dando muitos passes decisivos. Então é um grande trunfo para a Juventus, né? Por outro lado, hoje o Real Madrid jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele já tinha 3-0 quando tinha feito em casa e esperou o jogo acontecer. Teve até uma emoção, assim a gente pode dizer, por conta do volume de jogo que apresentou o Atlético de Madrid indo para cima, né, com o Griezmann, com todo mundo correndo atrás da bola, sendo muito voluntarioso, né. O resultado, tipo 2-0 já logo no começo do jogo, fez, assim, deu uma chama. Será que vai acontecer? Será que pode empatar? Vai para prorrogação? Tá por um gol? Mas no final do primeiro tempo o Real Madrid mostra porque tem muitos jogadores de qualidade, muitos. E um deles é o Benzema. O Benzema fez uma jogadaça, assim. Ele estava no canto do campo, encurralado,
e se livrou de 3 marcadores para dar um passe decisivo. Quem chegou por trás batendo não fez o gol por conta do goleiro Oblak, mas o Isco aproveitou o rebote e conseguiu definir o confronto já no primeiro tempo, né? Então depois disso o Atlético de Madrid ia precisar mais 3 gols e não conseguiu mais nenhum. Então assim, valeu como uma grande despedida do Vicente Calderón, né? Que vai ser demolido para uma questão comercial. Vai ter ainda mais um jogo pelo Campeonato Espanhol lá, mas o último clássico Atlético de Madrid Real Madrid vai ficar na história pelo menos com uma vitória do Atlético de Madrid jogando em casa. Vamos ver depois como que vai ficar o novo estádio, né? O próximo estádio do Atlético de Madrid. Mas isso é só para uma próxima temporada. Eu vou agradecendo por enquanto, enquanto a gente está falando aqui dos jogos que aconteceu hoje, a todo mundo que está me acompanhando ao vivo. Muito obrigado, quem puder compartilhar também depois, mas muito obrigado pelo apoio de sempre, de todo mundo aí. Então, e aí como eu estava falando, eu separei as escalações dos 2 times que vão para a final, para a gente fazer, porque tem bastante duelos interessantes aí que vem por aí, né? A começar, eu acho que o principal deles, e é o grande confronto de todos, são os 2 astros dos 2 times, né? Cristiano Ronaldo de um lado, artilheiro da competição, hiper decisivo quando tá sendo necessitado. Hoje ele não jogou muito, aliás nem quase apareceu, bateu uma falta só, mas todo mundo sabe qual que é o poder de decisão do Cristiano Ronaldo, né? E contra ele o Buffon, né? O cara que cata tudo, que tá mostrando que você não tá exatamente no auge da forma, tá muito próximo disso, já que vem há muito tempo mantendo esse auge da forma. É uma coisa impressionante. Então assim, vai ser um confronto de ataque e defesa, assim, quem tem mais técnica para atacar ou para defender. É o confronto mais interessante dentre eles. Mas assim, a gente vai ter muitos outros confrontos, por exemplo, nas laterais. Pensando num sistema que a Juventus jogue ou em 3 ou em 4 zagueiros, em 3 ou 4 defensores, né? A lateral direita ela vai ficar ocupada pelo Daniel Alves, seja do meio para frente com 3 zagueiros ou do meio para trás com 4 zagueiros, tirando um defensor, né? E aí assim, vai ser confronto de seleção brasileira, né? Marcelo de um lado, pela lateral esquerda, e Daniel Alves por outro. E os 2 vêm jogando numa fase muito boa. O Tite, então, deve estar extremamente orgulhoso de ver essa situação acontecendo, né? Ao mesmo tempo, pela outra lateral, confronto do Danilo, um lateral direito do Real Madrid. Ok, ele vem crescendo muito, assim, vem chamando atenção. Não sei se ainda seria necessário para ir para a seleção, por exemplo. Mas é um confronto dele contra o Alexandro. E os 2 também vão fechar as 2 laterais. A lateral lá pelo lado direito do Real Madrid e esquerdo da Juventus, né? Então, outro confronto muito interessante de se assistir, assim, quem pode definir melhor, né, cruzar mais bola, apoiar mais o time, né? Como é um confronto único, a gente não consegue pensar assim, um vai dominar mais no primeiro jogo e outro depois vai sobressair no segundo. É a decisão mais importante para eles, né? Então, assim, é um jogo que serve para tudo, né? Para decidir, inclusive, se ganha uma vaga na seleção ou não, né? A gente vai ter 2 zagueiros de um lado, 3 zagueiros de outro, ou pode ser que a Juventus do Massimiliano Allegri ele traga dois defensores só para tentar surpreender e atacar um pouco mais o Real Madrid. Eu acho difícil, acho que ele deve ir mais no sistema tradicional com 3 zagueiros. Se for com 3 zagueiros Barzagli, Bonucci e Chiellini, zagueiros da seleção italiana, inclusive, né? E aí seriam contra os atacantes Benzema, que jogou muito e que está num momento muito bom, o Cristiano Ronaldo, que está sendo decisivo, e podendo jogar como um atacante
flutuando mais ou menos, o Isco, que seria o terceiro atacante e deixaria a zaga da Internacional no mano a mano. Essa é uma coisa muito interessante de se perceber. Só que em compensação, se fizer isso daí, o Real Madrid ele vai estar ganhando no ataque, mas perdendo no meio campo, em superioridade numérica. No meio campo, o time da Juventus ele vai ter 5 homens, né? Então seria Daniel Alves, seria os volantes Pjanic e Khedira, que era inclusive do Real Madrid. Então tem dois jogadores da Juventus que podem inclusive ter aquela lei do ex, né? De fazer gol no ex-time. Então tanto o Khedira como volante, como o Higuaín como atacante, são 2 nomes interessantes para pensar em ser decisivos para a final, com muita vontade de ganhar em cima do Real Madrid, né? Mas continuo no meu pensamento. Dos 5 homens de meio campo, né? O Daniel Alves pela direita, o Pjanic e o Khedira pelo meio e o Alexandro pela esquerda. E o Dybala um pouco mais centralizado, tanto responsável por armar jogadas como flutuar pelas laterais do campo e encurralar também os zagueiros, né? Fazer uma pressão maior para os zagueiros. Do lado do Real Madrid, por exemplo, é certeza que é Sérgio Ramos e mais um, né? Na zaga. Sérgio Ramos e provavelmente Varane também. Então eles vão ficar mais ou menos num mano a mano também contra Higuaín e Mandzukic. O Mandzukic mais caindo pelas laterais e o Higuaín mais centralizado, mas isso não significa que é um atacante cone ali parado e 2 zagueiros para fazer a cobertura, né? A gente vai ter bastante movimentação tática em relação a isso, assim. Então, assim, e vai ter o meio campo do Real Madrid que ele é muito rápido, né? Ele decide as coisas muito velozmente, assim, com contra-ataques muito bem armados e com precisão do passe muito boa. Então, tanto Casemiro na proteção da zaga e que provavelmente deve fazer um terceiro zagueiro quando estiver sendo atacado, né? O Toni Kroos e o Modric são 2 armadores muito bons, assim, muito criativos e que conseguem ter a visão de jogo muito rápida, né? Vai ser um confronto muito interessante, tanto pensando pelo lado do Zidane, de manter 3 atacantes e 3 meio-campos rápida, quanto pelo lado do Massimiliano Allegri, de manter 3 zagueiros, um sistema com quase um 3-5-2 ou um 3-4-3, variando. Mas o que interessa é que assim, vai ser um confronto espetacular. Todo mundo sempre cria expectativa de quem que vai chegar na final, quais que vai ser os times, mas eu acho que assim, de qualquer forma, muito interessante esse confronto. É o jogo que todo mundo espera, é o jogo que o mundo para ver, porque sem Copa do Mundo esse é o torneio mais importante que existe dentro do futebol. É até interessante para os clubes que estão jogando a Libertadores, que está sonhando com um título na Libertadores desse ano dos brasileiros, pensar num possível confronto de quem vai ir para o Mundial mais para frente. Mas isso é um outro assunto, é uma outra questão que a gente vai discutir quando se definir tanto o campeão da Champions como o campeão da Libertadores, se for um brasileiro, e tomara que seja, né? Então eu acho que por enquanto é isso. Eu agradeço demais a quem acompanhou mais uma vez ao vivo. Peço novamente para quem compartilhar, também agradeço bastante. Mais tarde eu volto também, inclusive, para falar sobre a Copa Sul-Americana, que tem confrontos hoje. Tem Corinthians, amanhã tem São Paulo, ontem teve Ponte, por exemplo. E Copa do Brasil também vai ter hoje, né? Santos também joga lá em Belém do Pará. Então temos uma rodada importante também acontecendo à noite aqui no futebol nacional. A Chapecoense vai decidir o jogo mais importante, talvez, né? A Chapecoense vai decidir a Recopa Sul-Americana lá em Medellín, né? Aquele jogo que era para ter acontecido ano passado, tal, que teve toda aquela tragédia. Então muito simbólico, muito significativo o que vai acontecer, né? E aí, assim, só para lembrar também que a promoção que eu coloquei ali no site ontem continua, né? Se você quiser ganhar as 2 bolinhas
que teve no Brasil Open, autografadas tanto pelo Hugo Oyama quanto pelos campeões. Lembra lá de curtir, de passar, né? Quem está assistindo aqui está curtindo, né? Então, passar para mais amigos. Quem tiver mais novos amigos curtindo aqui a página do Esporte pelo Juva, ganha as 2 bolinhas autografadas. Eu mando, pessoal, eu mando lá para casa de quem for o vencedor. Então, confira lá, né? Passa para mais amigos, concorra também se você quiser. Eu acho que é um prêmio bem legal, considerando que é um ícone do esporte brasileiro, né? O Hugo Oyama e os grandes campeões do Brasil Open de tênis de mesa. Valeu? Então, por enquanto eu vou ficando aqui. Agradeço mais uma vez a quem acompanhou ao vivo. E então fica a promessa, fica o convite para acompanhar também durante a noite o que acontecer de mais importante dentro do futebol nacional. Valeu? Um abraço e até a próxima.